Oração, ação, muito bom estarmos juntos. Cá estamos nós com o nosso O Livro dos Espíritos, esse amigão, esse roteiro de viagem, esse guia dos cegos que temos sido nós, para nós mesmos, para as leis da vida, para Deus, para o bem. Estamos aqui. Esses princípios nos norteiam. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que a gente estude para isso, para se conhecer, para se melhorar, para conhecer e melhorar o meio através da prática do bem. Muito obrigado pela sua presença, é uma honra estarmos juntos. E uma alegria. Muito bem, hoje vamos tratar da questão da relatividade. O bem e o mal são relativos? Não há fortes argumentos num sentido e no outro? Qual a sua posição? Essa é uma discussão antiga. E a questão da responsabilidade sobre os nossos atos. Se o bem e o mal são relativos, como podemos ser responsabilizados pelo que fazemos? Vamos conversar? Refletir? Estudar? E nos reprogramar? Muito bem, questão 635. Kardec pergunta assim: as diferentes posições sociais ocupadas pelos homens criam necessidades novas que não são as mesmas para todos. Está claro que um rico, uma pessoa de alta sociedade, tem obrigações que outras pessoas, pessoas de condição mediana ou pobres não têm. Tem necessidades, por exemplo, no campo da segurança, que a pessoa pobre não tem. Tem necessidade de roupas e etiquetas nos ambientes que frequenta, que a pessoa pobre não tem. Dito de outra forma, pessoas conforme as suas religiões terão obrigações e necessidades diferentes. Há meios espiritualistas que consideram uma falta grave comer carne. Outros meios acham absurdo mulheres terem cabelo curto, saias curtas, decotes. O que é certo e o que é errado? É uma bela questão, não é? Assim parece, ainda Kardec perguntando, que a lei natural não é uma regra uniforme. Isso é correto? O bem e o mal são absolutos ou são relativos? Diríamos nós. E a resposta de Kardec é assim. A resposta dos espíritos é assim. Essas diferentes posições sociais fazem parte da vida e estão em conformidade com a lei do progresso. Isso não impede que a unidade da lei, não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Os espíritos dizem aqui que as leis naturais, as leis divinas, são absolutas. Vigem, valem para as pessoas nas mais diferentes condições e posições sociais.
E Kardec faz um comentário. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e lugares, posições e funções, o que resulta para ele em necessidades diferentes e posições sociais correspondentes a essas necessidades. Essas mudanças estão de acordo com a sequência natural da vida e em concordância com as leis de Deus. Apesar das mudanças, a lei de Deus continua sendo uma só em seus princípios. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Podemos nos perguntar como é que a lei de Deus é uma só em seus princípios, como a moral e a ética divinas são absolutas, se cada religião, as obrigações são tão diferentes umas das outras. Numa se precisa pagar o dízimo e louvar, noutra precisamos confessar e nos penitenciar, numa ainda precisamos fazer trabalhos espirituais para a luz, para os espíritos dirigentes. Como pode ser que a lei de Deus seja uma, única, se as próprias religiões são tão diversas entre si? Como disse Jesus, numa chave preciosa, precisamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui, Kardec fala que cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Então, é verdade que por todo lado, inclusive nos textos sagrados e nas religiões, encontraremos posições, regras que têm origem humana. A Bíblia, por exemplo, fala que não podemos usar roupas de duas origens diferentes. Até nos próprios 10 mandamentos, na própria lei de Moisés, está ali colocado que devemos honrar o sábado. E nos conflitos dos fariseus com Jesus, o mestre disse que o homem não veio para o sábado, mas o sábado veio para o homem. Querendo falar da relatividade da regra do sábado. Nos embates ele deixava claro que questionava a todos nós: será que é lícito fazer o bem no dia de sábado? Demonstrando, atuando no bem e respondendo que sim, é lícito fazer o bem no sábado, porque a prática do bem é de Deus, a convenção do sábado é dos homens. Que nenhum religioso se pense de bem com Deus por cumprir as regras dos homens. Muitos espíritos de religiosos entram após a morte para a pátria espiritual completamente iludidos, pensando exatamente isso, fazendo exatamente essa confusão. Por ter obedecido às regras dos homens nas religiões por décadas, esperam ser recompensados por Deus, esperam estar de bem com Deus. Mas sem discernir o que é dos homens e o que é de Deus,
aceitando a confusão que é tão interessante para líderes espirituais manipuladores e interesseiros, nós deturpamos nossa caminhada espiritual, nós desviamos. E isso tem sido muito grave. Então cabe à nossa razão distinguir as necessidades profundas que compõem a lei natural, que compõem a lei divina, das necessidades artificiais ou convencionais. Perceber em tudo e por tudo, na política, no noticiário, nas pregações, nos textos sagrados, o que vem dos homens, o que vem de Deus. E sabermos colocar as coisas de Deus acima de todas as coisas dos homens. Muito interessante e muito útil essa reflexão. Guardemos essa chave de discernir o que é dos homens e o que é de Deus. Relativizemos, critiquemos as coisas dos homens e deixemos nossas vidas serem norteadas pelas coisas de Deus. Muito bom. Questão 636. O bem e o mal estão sempre presentes para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticá-lo. Então, sim, a lei de Deus, o bem e o mal é o mesmo para todos, mas as intenções para Deus, ao contrário do valor que tem para os homens comuns que dizem de boa intenção o inferno está cheio, para Deus é muito diferente. O mal depende principalmente da vontade que se tem de praticá-lo, dizem os espíritos aqui. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem na sociedade. A diferença está no grau de responsabilidade de quem pratica um ou outro. Nossa atitude, nossas intenções, nossa vontade de fazer o bem. É verdade que muitas vezes, querendo fazer o bem, fazemos o mal. Mas nossa responsabilidade será relativizada. Porque uma pessoa que foi formada num ambiente racista terá práticas diferentes de pessoas que foram formados num ambiente de vigilância constante, de colocarmos-nos no lugar dos outros. De forma que a primeira pessoa criada em ambiente racista, na família, na classe social, na religião, na cultura, poderá ter uma intenção de muito respeito, de muito acolhimento às pessoas de outras raças, mas usar termos condenáveis, usar palavras humilhantes. Claro que se o que está dentro dela é generoso, é bondoso, o que vai valer são as intenções, a vontade, a atitude com a qual ela fala, a atitude com a qual ela faz. Não é? Questão 637. O homem selvagem
que não resiste ao seu instinto e se alimenta de carne humana, é culpado? A questão citada antes cabe aqui. A pessoa que come carne em geral é pior do que a pessoa que só se alimenta de vegetais? Hoje os radicalismos apontam para isso. Mas será que eles contemplam a verdade espiritual profunda? Analise você mesmo. Imagine uma pessoa que coma carne, mas que antes de ingerir aquele alimento, agradeça os animais, agradeça a todos os trabalhadores que fizeram chegar aquela comida até a sua mesa. E na outra ponta, imagine uma pessoa que só se alimente de vegetais, mas que use essa sua alimentação para acusar, para humilhar pessoas que se alimentam por princípios diferentes. O que define a nutrição ou a intoxicação do que a gente come é a nossa intenção, é a nossa intencionalidade, a nossa emoção, a nossa atitude. De forma que, mesmo que comendo uma comida mais leve, mesmo que se afastando da densidade do sangue contido nas carnes, em grande parte dos produtos de origem animal, se não em todos, o que intoxicará essa pessoa será uma atitude de desrespeito, uma atitude de pensar apenas em si, de sentir apenas as suas necessidades, em desconsideração das necessidades dos irmãos animais. Ou então, o que contará será exatamente o oposto. O lamentar e o agradecer, ele precisar matar para viver. Emitir bons pensamentos, banhando todas as criaturas animais e agradecendo os diversos serviços, os diversos favores que os animais prestam aos seres humanos. O que vale é a atitude, o que vale é a frequência, o que vale é a sintonia. O mal, disse Jesus, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai das nossas bocas é daquilo que está cheio os nossos corações. Estão cheios os nossos corações. Então o homem selvagem que não resiste ao seu instinto e se alimenta de carne humana é culpado? Os espíritos respondem assim: eu já disse que a prática do mal depende da vontade que se tem de praticá-lo. A atitude, a vontade, a sintonia, a vibração que se cultiva. Pois bem, continuam os espíritos, o homem é tanto mais culpado quanto maior for a sua consciência sobre aquilo que faz. Comentário de Kardec. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Com frequência, o homem comete erros que são consequência da posição que ocupa na sociedade, mas nem por isso esses erros são menos repreensíveis. Entretanto, a responsabilidade é proporcional aos meios que ele tem para compreender o bem e o mal.
Há culturas indígenas, por exemplo, que cultivam a crença que nas gravidezes de gêmeos, nos partos de gêmeos, uma das crianças deve ser sacrificada. Porque eles creem que no parto de gêmeos, uma simboliza o mal, a outra o bem. E que matando uma, só sobrará a outra a índole positiva, a atitude do bem. Pois bem, um indígena que esteja completamente crente, completamente embebido dessas crenças do coletivo, se for completamente, ele nenhuma responsabilidade terá sobre os seus atos. Mas, na medida que ele receba instruções, na medida que ele ouça da sua própria consciência questionamentos e dúvidas a respeito dessa prática, ele irá ganhando responsabilidade, mas será cobrado daquele que mais recebeu, disse Jesus. Então as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. Com frequência, o homem comete erros que são consequência da posição que ocupa em sociedade. Mas nem por isso esses erros são menos repreensíveis. Os erros não deixam de ser erros, mas a responsabilidade será atribuída de acordo com a consciência de cada um. Não parece lógico? Entretanto, a responsabilidade é proporcional aos meios que ele tem para compreender o bem e o mal. Uma agressão cometida por alguém que tem um grau alto de deficiência mental não pode ser considerado da mesma forma que alguém que goze do domínio das suas faculdades mentais. Então, o que é errado continua sendo errado. Agredir alguém é errado de uma forma ou de outra, mas a responsabilidade sobre esse erro precisa, é lógico que seja cobrada de acordo com a consciência, o estágio de desenvolvimento, a lucidez de cada um. Então a responsabilidade é proporcional aos meios que ele tem para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem e ignorante que apenas dá vazão aos seus instintos, apenas dá sequência às crenças cultivadas em seu meio cultural. Parece absolutamente lógico isso. E é exatamente por isso que pessoas de origem indígena são consideradas inimputáveis. Especialmente se o que ela fizer, sendo erro na sociedade civilizada, for considerada atitude correta na sociedade indígena. Muito bom que nós guardemos isso, nós todos, que temos tido acesso aos evangelhos, a textos sagrados, a reflexões, saibamos que mais será cobrado daquele que mais recebeu. Que ganharemos responsabilidade sobre os nossos atos. Quanto mais consciência tivermos deles, quanto mais informações e formações tivermos tido no sentido do conhecimento moral.
Em absoluto, isso pode querer dizer que não devemos estudar, que não devemos nos debruçar sobre a questão do certo e errado, do bem e do mal, a questão ética e a questão moral. Mas sim, quer dizer que aquele que avançar no conhecimento ético, moral, numa religião, na consciência do certo e errado, tem como obrigação imediata passar a cumprir, passar a atuar da forma que ele já sabe que é correta. A hipocrisia é objeto de uma longa condenação por parte de Jesus. Que todos nós, a cada milímetro que consigamos avançar na lei de Deus, a cada consciência que expandirmos na compreensão do bem e do mal, nos cobremos a imediata, o integral cumprimento das lições aprendidas. Antes de aprender, não podemos ser cobrados, mas sim, assim que percebermos um padrão de certo e errado, devemos agarrar o certo, seguir o certo, na certeza de que, tendo a informação, seremos muito mais responsabilizados do que quando estávamos na ignorância. Muito bom, realmente um prazer estar com todos vocês, saudando a amiga Maria José Sobral, Gugu Souza, Enir Cajazeira, Mônica Silva, Marco Aurélio Trindade, Avelino Carvalho, Mônica sempre lembrando de conhecidos e amigos desencarnados, e também de amigos e conhecidos encarnados, vibrando também pela paz mundial e por todas as vítimas dos desastres climáticos. Todas as vítimas também das violências em todo tipo. Que assim seja, Mônica, muito boa a sua lembrança constante a todos nós. Andréa Santos marcando e lembrando de uma série de amigos. Veja como é precioso você dar esse presente para os amigos, que é a reflexão ética, a consciência do bem e do mal. É a grande ferramenta de bem decidirmos e, bem decidindo, de bem vivermos. Muito bom, Adelaide Dias, muito bom estarmos juntos, estudarmos juntos, e Andréa Santos. Que assim seja, que continuemos nossos estudos, não apenas nos livros, nas lives, mas também na vida, no trânsito, no trabalho, no condomínio, na relação familiar, na relação conjugal. Busquemos sempre a ação pelo certo, de acordo com aquilo que é ditado por nossas consciências. E Deus, assim agindo, sempre estará conosco. Um grande abraço a todos, até a próxima. Divulgue, compartilhe, espalhe o bem. Grande abraço, paz e bem para todos.